Olá, queridos, tudo bem? Agora estamos de volta com um assunto muito interessante e é muito importante também, tanto que as três religiões monoteístas mais conhecidas, né, maiores, que é a religião judaica, a religião cristã e até mesmo a religião muçulmana, é um assunto que elas tratam com muito respeito, né, devido à sua importância. E nós vamos ver também que esse assunto aqui, ele influencia não somente a parte da religião, mas ele influencia também no direito, nas leis, tá? E que é os 10 mandamentos. Nessa primeira aula eu vou fazer apenas uma introdução, tentar ser o mais simples possível, para que você possa entender o contexto. Mas assim, provavelmente você ah, já deve ter assistido algum filme, a uma série, né? Um tempo atrás passou até uma novela sobre esse assunto aqui, que é os 10 mandamentos. Tem até essa imagem aqui muito bonita de um filme, que eu tenho esse filme, original mesmo, em DVD, que é Os 10 Mandamentos. É um filme muito antigo, mas muito bem feito. Na época que esse filme foi lançado, meu pai ainda não tinha nem nascido, né? Mas é um filme muito bacana, assisti quando era criança. E ele está disponível algumas cenas no YouTube, se não me engano, está todo disponível. E antes da gente começar, vamos ver um trechinho desse filme aqui, que eu acho que é muito importante. Aguenta aí, que eu volto já já. Espera aí. Muito bem, voltei aqui. O que nós vamos ver? Vamos ver um trechinho desse filme para a gente entender um pouco do contexto, tá bom? Vamos lá. Agora. Isso aqui é quando os israelitas estão saindo do Egito, né? E aí Faraó, que era o rei do Egito, muda de ideia e vai perseguir os israelitas. Eles estão ali na beira do Mar Vermelho. Esse ator aí é muito famoso, Charlton Heston. E para a época esse efeito especial foi muito bem trabalhado. Isso aí foi uma piscina. Eles filmaram uma piscina sendo cheia d'água e depois eles só fizeram o efeito contrário. Bom, vou adiantar só um pouquinho aqui, que os israelitas eles vão atravessar, mas aí os egípcios eles vão atrás, né? Vai acontecer isso aí. E aí todos os egípcios, né, que estavam perseguindo os israelitas morrem afogados. Bom, era só esse trechinho, vamos voltar aqui. Bom, voltamos aqui e o que acontece? No momento que eles saem, né, do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, que ocorre todos aqueles milagres, de acordo com a Bíblia, o povo de Israel acampa, né, numa região ali onde há um monte, chamado de Horebe, e Moisés sobe esse monte para receber essas tábuas aqui de pedra, né, onde há os 10 mandamentos que o próprio Deus ele vem e escreve na rocha, depois ele corta a rocha para, né, formar essas duas tábuas, ok? E esses mandamentos que a gente vai estudar, cada aula a gente vai estudar
um mandamento. A gente vai ver a importância deles para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual, ok? Deixa eu passar aqui. Agora. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, ok? E tem mais um detalhe. Os mandamentos, eles estavam divididos em dois tipos, tá? Isso aqui é uma suposição dos estudiosos, que na primeira tábua, né, haviam 4 mandamentos, que são os mandamentos concernentes, que têm relação, né, com as nossas obrigações para com Deus. O que Deus quer que nós façamos para agradá-lo diretamente. E a outra tábua havia os outros 6 mandamentos, que eram os mandamentos que continham as nossas obrigações para com o próximo. O que nós devemos fazer para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Né? A Igreja Católica ela pensa que numa tábua havia 3 e na outra 7, mas isso é por causa, né, da divisão que eles fazem, que é diferente da divisão evangélica e a divisão católica. A gente vai ver isso depois. Agora, é interessante, olha o que a Igreja Católica afirma no seu catecismo, esse catecismo aqui, tá? É o manual de estudo da Igreja Católica. Tá? Aqui você vai ter toda a síntese da doutrina católica. E peguei apenas um trechinho, fala muita coisa sobre os 10 mandamentos, e diz assim, o Concílio de Trento, que foi um concílio antigo, na época da Reforma, ele ensina que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-lo. Transgredir, o N depois o S. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Tá? Ou seja, o que está dizendo aqui? Se você desobedecer um mandamento, você acaba quebrando todos os outros. Tá? É isso que o Catecismo Católico diz, porque eles estão intimamente relacionados. E Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, que é este aqui, tá? Ele tem 2 catecismos, o maior e o menor, a gente vai usar o menor no decorrer das aulas também, ele fala o seguinte, que quem entende os 10 mandamentos bem e por completo, entende a Escritura inteira, de modo que pode aconselhar, ajudar, confortar, julgar e decidir em todas as questões, tanto no plano espiritual quanto no temporal, podendo ser juiz sobre doutrinas, classes sociais e profissionais, espíritos na área do direito e do que mais exista no mundo. Ou seja, né, para Martinho Lutero, os 10 mandamentos eles são fundamentais para você entender a Bíblia inteira. Tá? Isso aqui foi o primeiro líder, digamos assim, propriamente dito, da Reforma. Tiveram vários outros, né? Mas é um dos mais conhecidos. Ele escreveu esse livro aqui que ele fala do Pai Nosso, dos 10 mandamentos e do Creio em Deus Pai, do Credo Apostólico. Tá? E então você vê que os 10 mandamentos eles são valorizados tanto pelos católicos quanto pelos evangélicos. Mas, óbvio, também eles são valorizados pelos judeus, tá? E são valorizados pelos muçulmanos. O judeu também valoriza muito os 10 mandamentos. Como eu falei, ambas as igrejas usam, né? Só que assim, os 10 mandamentos eles são importantes também no estudo do direito, quando os advogados eles estudam as leis, né, eles formulam as leis, eles se baseiam nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são muito citados também, não todos os advogados, mas muitos estudiosos do direito, eles têm os 10 mandamentos como referência. Por quê? Porque os 10 mandamentos eles são leis morais, né, eles são leis que se relacionam às nossas escolhas, aquilo que nós devemos fazer, né, em especial a segunda parte, que são os mandamentos relacionados ao próximo, por exemplo, que nós vamos ver, não matar, não furtar, não roubar, honrar pai e mãe, todos esses mandamentos, eles têm uma influência também nas leis humanas até hoje, tá? Eles exercem influência até hoje. A filosofia também se estuda ele, as ciências políticas, então é muito importante você saber os mandamentos, entender os mandamentos. Tá? Quando eu falei acerca dos católicos evangélicos, eles têm os mesmos mandamentos, eles seguem os 10 mandamentos, só que eles fazem divisões diferentes. Né? Se você for pegar na Bíblia, e a gente vai ver isso também depois, mas se você for pegar na Bíblia, você vai ter o primeiro mandamento que é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Os protestantes eles pensam que isso aqui já é o primeiro mandamento.
E depois Deus fala, né? Não farás para ti imagem de escultura, que, né? Com semelhança alguma que há em cima no céu, embaixo na terra. Os protestantes pensam que isso já é o segundo mandamento. Os católicos, eles pegam e juntam esse com o primeiro. Eles pensam que na visão católica é só um mandamento, né? Não ter outro Deus, além do Deus verdadeiro, e não criar, não fazer uma imagem acerca desse Deus, né? Como se fosse acerca do Deus verdadeiro. Então é como se fosse só um mandamento, entendeu? Então a divisão que eles fazem é diferente. Os luteranos, Martinho Lutero também fazia essa mesma divisão. Só que a maioria dos evangélicos protestantes, eles não seguem essa linha, tá? Eles seguem uma outra divisão que divide, né? Não ter outro Deus verdadeiro e não criar imagens como dois mandamentos diferentes. Mas é uma questão apenas de divisão, não é uma questão de conteúdo em si. O conteúdo, os mandamentos, eles continuam a mesma coisa, né? São 10, é só a divisão de mandamentos que é diferente, ok? E os 10 mandamentos eu estudo já há um bom tempo e até hoje eu aprendo. Na verdade, Martinho Lutero ele fala acerca disso, né? Que algumas pessoas elas acham que são mais santas, mais puras, né? E não precisam dos 10 mandamentos. Mas Deus ele nos ensina todos os dias, através da sua palavra, da importância deles. E nós sempre temos que lembrar deles, guardar eles no nosso coração. Se nós somos cristãos, se você é cristão, você guarda. E mesmo que você não seja cristão, ele é importante, você vai ver o quanto ele é importante. E o conteúdo de cada um, o que ele traz para a sua vida. Né? Então, acho que é importante você estudar e entender e conhecer também. Né? Até porque se você for um advogado no futuro, você vai se deparar com algumas questões. E os 10 mandamentos eles vão ser importantes também. Se você for um filósofo, se for um cientista político, sociólogo, os 10 mandamentos eles sempre vão ter um papel importante. Tá? E se você for cristão, se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, os 10 mandamentos eles são palavra de Deus, então você tem que receber eles, né, pela fé. E eu creio que eles são verdadeiros como cristão, que eles são verdadeiros e que são para nós hoje, sim. Né? Independente se a pessoa aceita ou não, eles estão aí e devem ser obedecidos, ok? Bom, essa foi uma introdução apenas. A gente vai ver cada mandamento nas próximas aulas, mas eu queria, né, dar uma dica para você. Tá? Primeiro, aproveite o tempo de aula. Como o nosso tempo de religião é um tempo até, de certa forma, curto, você assiste a aula uma, duas vezes e depois vê o material disponibilizado, porque eu vou buscar também disponibilizar outros materiais. Pode assistir o filme, se você quiser assistir o filme do Charlton Heston aí, ele é 3 horas de duração, assiste em 3 dias, 1 hora cada dia. Tá? E depois você aproveita uns 15, 30 minutos e revê também esse conteúdo. Tá? Tenho certeza que você vai conseguir aproveitar muito dele, vai ter muita coisa útil e você vai ser importante para a sua vida também. Tá? No seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, na sua obrigação para com os professores. Você vai ver como os 10 mandamentos eles se aplicam nisso, na questão da honestidade. Então você precisa disso. Né? E eu penso que vai ser muito útil para você. Reserve um tempo de 15 a 30 minutos para rever cada conteúdo. Tá? E aproveite cada vídeo que eu irei disponibilizar. Ok? Forte abraço. Sim. E olha só, na próxima aula nós vamos ter o primeiro mandamento. Olha aí, nessa imagem aí, né? Moisés está com tudo aí. E a gente vai estudar o primeiro mandamento, tá? Quem sabe até ver mais um clipezinho no momento que Deus escreve os 10 mandamentos. E a gente vai estudar um pouco o conteúdo do primeiro mandamento. Por que ele é tão importante? Por que ele é o primeiro? Tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula. Até lá. Forte abraço. Tchau, tchau.